Olá, tudo bem? O vídeo que eu preparei é sobre um artigo e eu escolhi como monitoramento. O tema, como você pode ver, é evolução da qualidade de ar em Cubatão, que é em São Paulo. E ele foi escrito pelo Cláudio Alonso e Roberto Godinho, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, que é a CETESB. E esse monitoramento ele foi bem longo, de um período de 10 anos, começando em 1981, chegando até a data de publicação, que é 1992. E eu vou explicar como que foi esse processo no decorrer do vídeo. Então, dando uma introdução, né, da cidade de Cubatão e por que ele era ou é chamado de Vale da Morte. Cubatão ele era conhecido por esse nome por ser a cidade mais poluída do mundo, principalmente na poluição atmosférica, que é um dos principais alvos para movimentos ecológicos, e por seus problemas ambientais que tem no Brasil todo. Ele nem se compara com os outros bairros da região de São Paulo. E por que toda essa poluição do ar, né? Obviamente a quantidade de CO2, entre outros produtos químicos causados pelas indústrias, que não é pouco. Eles são 11 indústrias químicas, 7 fábricas de fertilizantes, um de mineral não metálico, um de papelão e um de fábrica de cimento. Então não precisa ser um gênio para sabermos que quem são esses atores dessa emissão e que é, na verdade, as áreas industriais, né? Em 1981 tivemos efeitos desastrosos que o mundo presenciou, uma fumaça preta e amarela saía da chaminés dia e noite. Na Vila Paris, que é um dos nossos principais pontos, que eu vou falar mais na frente, é um bairro próximo da indústria de petróleo, fertilizantes e metais. E através dessa emissão nasciam crianças com deformações nos membros e no sistema nervoso. E a coisa tava bem feia naquela época. Então, qual era o objetivo do artigo e o que eles fizeram para melhorar isso, né? E aqui diz que é qualificar e monitorar a evolução atmosférica na área de Cubatão. E esse estudo também ele teve como base nos estudos anteriores, conforme a CETESB, que já vinha estudado desde 1972. E onde eles monitoraram quais foram os locais escolhidos. E como você pode ver, foram 5 principais pontos: a Vila Paris, o Centro de São Vicente, Jardim Zanzalá, Vale do Quilombo e Vale Mugi. Sendo desses locais, eles exigiram um programa de controle para que esses causadores de problemas fossem resolvidos. Então, essas ações são poluentes que acarretam situações episódicas ou violações de padrões legais da qualidade de ar, ou seja, uma violação legal da qualidade de ar causada por algum incidente ou algum ocorrido. Poluentes fitotóxicos visando proteger a vegetação da Serra do Mar. Elas são plantas que absorvem certas toxinas. E terceiro, poluentes odoríferos causadores de incômodo à população. Odoríferos ou odor ruim que prejudique a população. Em 1990 já se pode observar melhoras da emissão desses gases graças ao programa. E que entre 206 das 230 fontes que foram obtidas ficaram sob controle. Observe também que entre 84 e 90 despencou um grande número comparado ao que era, como nitrogênio, hidrocarbonetos, enfim, todos despencaram. No artigo diz que ainda tem sobra dessas emissões, provável por falha de equipamento ou que isso leve à continuidade do monitoramento. E dentro dessas pesquisas, antigamente, em 1972, teve a primeira rede de monitoramento de qualidade de ar em Cubatão.
formado por monitores passivos para medir a combinação de enxofre à população, de enxofre e as poeiras sedimentares. E em 1977 foi iniciadas as medições das concentrações dos poluentes de CO2 com o método de pararossanilina. Em 1981 foi instalada a rede automática que os dados eles saíram a cada hora. Em 1984 a rede ficou pronta, levando a 3 locais, que é o centro, Vila Paris e o bairro de Vila Nova. Em 1990 foi aplicada uma legislação que já vamos falar. Então, dentro dessa legislação, o que foi determinado, o que ele era exatamente? Ele eram padrões, ou seja, limites máximos de concentrações para substâncias para a qualidade de ar. E isso deveria ser obedecido. E essa legislação é a CONAMA, número 3 de 90, artigo 1, que diz: são padrões de qualidade de ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente que geram, como eu já tinha explicado no slide anterior. Agora a gente entra nos componentes químicos que se tem nas áreas, começando com o dióxido de enxofre, que na tabela, como você pode ver, nos mostra as concentrações máximas diárias observadas nas médias anuais retiradas. E pode-se dizer que, com o passar desses anos, as máximas vão sofrendo quedas e seus valores de micrograma por metro cúbico bem menores que o padrão. E através desses outros estudos que o artigo cita, que o CO2, ele diz que não apresenta problemas de poluição em Cubatão, pelo menos na época. Nossos carros são os maiores emissores de CO, monóxido de carbono. No caso da Vila Paris, com uma diferença de 8 horas do seu padrão, e o centro não teve observações, ou seja, não teve nenhuma diferença. No Jardim Zanzalá, Vale Quilombo e Vale Mogi demonstraram não ter problemas. E essa medição ela foi desativada por esse motivo. Então, no quadro de monóxido de carbono, não teve motivo de preocupação em Cubatão. O dióxido de nitrogênio. Ele foi monitorado na Vila Paris e no centro. Ele esteve com uma média anual bem baixa, com 52 de micrograma por metro cúbico, sendo que o padrão é 100. Com isso, eles pararam com o monitoramento. Já no Jardim Zanzalá, ele começou com 68 em abril e teve uma queda de 40 em outubro. O Vale do Quilombo teve uma máxima ultrapassada de 17, sendo que a maior parte dos dados são menores que 10. E o Vale do Mogi, eles atingiram as máximas diárias de 64. Esses dados que eu estou falando são todos em micrograma metro cúbico, ok? No estudo explica que teve mais concentração em rodovias e lugares como refinarias, e que ele não apresenta ser um poluente importante. O monóxido, o ozônio, que ele surge quando tem muita luz solar e certos compostos orgânicos. E o que acontece em Cubatão frequentemente. E na tabela, como pode ver, que o PQAR são os números de horas em que se teve no padrão de ar, e a atenção são os números em dias em que o nível de concentração foi ultrapassado. Durante todo o período de observação, os níveis de atenção foram ultrapassados, sendo que o padrão é 160. Ele aumenta até 235 e ele causa danos à vegetação que estavam sendo estudados. E ele causa danos à população que deveria ser tratado com prioridade.
Chegando com poluentes não regulamentados, vem o gás sulfúrico. Ele é emitido pelas indústrias, principalmente em Vila Paris, que mostra estar abaixo do padrão do odor. No centro, eles mantiveram no padrão e no Jardim Zanzalá. Ele não teve ultrapassagens, fechando que as concentrações de H2S são baixas sem perigo. Emitido pelas fábricas, a amônia tem um veneno para a atmosfera de Vila Paris. Mesmo assim, ele teve uma reduzida na concentração. A matéria usada para fertilizantes. Os fluoretos são extremamente tóxicos e eles destroem plantas ou vegetação, como na Vila Paris, por ele ser próximo a certas dessas fábricas. Já no Jardim Zanzalá, no centro não tiveram tanto fluoreto, mas o Vale de Mugi teve uma alta de 1,78, sendo que a média é 0,31. Material particulado atmosférico foi o último material que foi estudado e foi o que teve mais intensidade, que são os mais agressivos, e nós respiramos sem nem mesmo percebermos. Aqui mostra o máximo diário do centro da Vila Paris. Dentro do monitoramento de 10 anos, o centro teve a melhor redução dessas partículas comparado com a Vila Paris, que tanto anual quanto diária manteve ou aumentou essas partículas. Nessa parte são os fatores meteorológicos do artigo. E com esses poluentes se faz com que cause desastres como o anticiclone, e ele eram os desastres mais diários que duravam por dias. Isso fez com que existisse o plano de ação de emergência para episódios críticos em poluição do ar em Cubatão, e que ele para que tenha uma vigilância permanente na cidade. E finalmente, em conclusões, o que foi comentado aqui, é que o plano do controle foi praticamente concluído, que a Vila Paris continua tendo problemas de emissão, não tem como exterminar 100% das emissões causadas, não temos essa tecnologia ainda, e que é preciso continuar esse monitoramento para inteirar o plano de controle, né? Então é isso.